Agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, Vivaldo Barbosa. Ele que é advogado, ex-deputado federal constituinte e presidente nacional do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Vivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a vocês, a todos vocês aí do Faixa Livre, esse programa extraordinário na comunicação brasileira. Um abraço aí a todos os seus ouvintes. Estou contente aí, agradecido ao seu convite, contente de estar aqui com você. Eu que agradeço, Vivaldo. A gente esteve junto aí recentemente, não tem nem 2 meses que a gente conversou aqui no nosso programa, mas esse novo papo se faz necessário, num momento importantíssimo. Essa semana, o Vivaldo, Dia do Trabalhador, o Brasil foi presenteado, digamos assim, com essa que eu classifico como uma grande notícia, a refundação do tradicionalíssimo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que sempre contou com quadros históricos da política no nosso país, mas perdeu completamente o rumo nos últimos anos. Foi tomado pelo bolsonarismo, pela extrema-direita, até sua extinção, em novembro do ano passado, quando tinha à frente lá o insuspeito Roberto Jefferson, aquele sujeito que atirou contra policiais federais e hoje cumpre pena de prisão. Mas essa vitória não foi nada fácil, né, Vivaldo? Vocês enfrentaram aí uma briga ferrenha com a turma do Bolsonaro na disputa pelo uso da sigla. O Tribunal Superior Eleitoral deu um parecer no último dia 30 favorável a vocês. E eu gostaria que você mesmo, Vivaldo, nos explicasse como é que se deu, em detalhes, esse processo de refundação do PTB. Parabéns pela conquista, Vivaldo. Olha, o PTB fez uma fusão com Patriotas no final de 22. Com a fusão, desapareceu o PTB, desapareceu Patriotas e surgiu um novo partido. Diante disto, nós aí, trabalhistas, brizolistas, pessoas que militamos aí nessa área, nesse campo político, nos despertamos, e já que tinha sido extinto o PTB, vamos refundá-lo. E nos organizamos para isso aí. Cumprimos a legislação que exigia 101 assinaturas em 9 estados do país. Nós organizamos aí o dobro disso, mais do que o dobro. Nos organizamos em 18 estados, nos preparamos. Acontece que lá dentro do processo de fusão, começou esse pessoal lá a querer resistir à fusão e querer manter o PTB com eles. Eles peticionaram dentro do processo, o TSE negou todos os recursos deles, eles foram para a Justiça Comum, em Brasília um juiz também negou, recorreram para o tribunal também negou, enfim, porque era o pessoal que estava lá dentro do PTB, que estava lá, participou da última campanha eleitoral, estava lá na direção do PTB, mas eram dissidentes, eram minorias, e a pretensão deles foi toda negada. Então, aí, demorou um pouco esse processo, e no dia 9 de novembro, a ministra Carmen Lúcia, em reunião do TSE, considerou extinto, homologou a extinção, considerou extinto o PTB. E no dia seguinte, dia 9, nós fundamos o PTB, com publicação de atas, estatutos, programa, etc. Levamos ao cartório, o cartório não se registrou e levamos ao tribunal. E o tribunal, no dia 1º de dezembro, nos homologou, nos registrou lá para esta fase preliminar, que é de coleta de assinaturas. Eles não se conformaram com isso, entraram com ação em janeiro, e aí nosso processo ficou suspenso, e agora, na última sexta-feira, dia 30, na última terça-feira, dia 30, o TSE, de maneira unânime, sem nenhuma discordância, aprovou o relatório da ministra Galotti, Isabel Galotti, e nos considerou o PTB, nos deu ganho de causa, porque nós organizamos o partido de maneira legal, coerente, e também nós carregamos, neste processo de legalização, nós carregamos a nossa natureza política, o que nós somos, né? E o tribunal, certamente, um tribunal, legal, mas ao mesmo tempo é eleitoral, ele tem essa conotação política, o tribunal percebeu
né, quem era quem na história e percebeu que nós carregávamos o projeto real do trabalhismo brasileiro, retomando os ideais antigos do trabalhismo brasileiro. Assim se deu, o Anderson, assim se deu esse processo, de maneira que já estamos em andamento, já estamos aí nos preparando e começando a coletar assinaturas, que é preciso, são 2 anos, um processo longo, aí, 2 anos ainda para a coleta de assinaturas, é muita assinatura que temos que coletar, mas nós estamos organizados em todos os estados do país. Porque com essas notícias todas, inclusive agora, com essas notícias agora da decisão no TSE, nós estamos pipocando aí telefonemas em manifestações de muitos pontos do país, gente querendo participar do processo, querendo ser parte desse processo de construção, de refundação do PTB. Tem sido até gratificante e revelador, né, de que há um sentimento político no Brasil de conteúdo trabalhista, nacionalista, porque o nacionalismo sempre foi a segunda perna do PTB, do trabalhismo, era que há esse sentimento país afora, e eu creio que vamos ser bem-sucedidos, coletar as assinaturas e refundar realmente um partido que vai ser um partido de respeito na política brasileira. Eu não tenho dúvidas. Agora, essa segunda parte é muito mais custosa aí do que a primeira. Se eu não me engano, são perto de 1 milhão de assinaturas, não é isso, Vivaldo? E outra coisa, ainda há alguma possibilidade que esse cenário mude ou o TSE já bateu o martelo de uma vez por todas a respeito da fundação ou da refundação do PTB? Fala um pouquinho sobre isso. Não, aliás, só para dizer, são 500 e poucas mil assinaturas, não é Certo. 1 milhão, não. É muita coisa, é muito trabalho que temos pela frente, é uma coisa hercúlea até. Mas, do ponto de vista legal judicial, o TSE matou a questão, né? Certo. Não tem mais o que discutir. É evidente que, se aparecer alguém com novos processos, novas petições por aí, a justiça vai reagir, né? Mas o TSE matou a questão, né? Não há mais realmente o que discutir nesta matéria, né? Sim, entendo. Não há caminhos para isso, a não ser que gente querendo aí, às vezes, tumultuar, sempre aparece, né? Mas não há problema, nós não estamos tranquilos, não há problema. Tudo que nós conhecemos, todos os nossos advogados nos transmitem toda a tranquilidade, que não há problema, né? Nada vai nos barrar aí, agora é só conquistar a assinatura e o registro definitivo. É isso, é isso. Não, fundamental. Essa refundação do PTB, um partido tradicionalíssimo aqui no nosso país, como você muito bem colocou, um partido que dialoga muito de perto com a ideia do trabalhismo, algo que acabou de alguma forma abandonado aqui nos últimos tempos. E eu queria te questionar justamente sobre isso, Evaldo. Em que bases vai se dar o trabalho desse novo PTB que vocês estão refundando? Já há uma estrutura partidária construída, uma direção nacional? Há quantas anda esse processo? Não, nós tivemos que nos apresentar ao TSE já com a direção, com a coordenação, a direção provisória, né, constituída, já com programa e já com estatuto. E apresentamos isso da maneira mais completa possível. Nosso programa, né, reflete aí o nosso pensamento político, reflete o pensamento do trabalhismo e do nacionalismo no Brasil. Nossos estatutos são democráticos, né, muito bem organizados, muito bem constituídos, de maneira que nós já cumprimos, né, diante do TSE essa exigência e somos já a direção nacional, do partido. Isso aí é a direção provisória, que a direção definitiva só virá depois das assinaturas, a direção provisória, mas já está no nosso programa a nossa natureza, porque o trabalhismo é um pensamento político nacional, um pensamento político brasileiro. O socialismo, inclusive, das suas diversas matizes, suas diversas tendências, é um pensamento europeu, é um pensamento que foi forjado na Europa, que nos inspira muito, né? O pensamento político europeu nos inspira muito, mas nós somos trabalhistas. Nós surgimos aqui a partir da Revolução de 30, com altos e baixos, indas e vindas, aos trancos e barrancos, como dizia o Darcy Ribeiro, mas
Nós fizemos a legislação trabalhista no Brasil, salário mínimo, Anderson. Organizamos a Previdência Social no Brasil, aposentadoria, Anderson. Nós organizamos, reestruturamos o Estado Nacional Brasileiro, né, para ser um Estado estruturado, capaz de intervir na economia e enfrentar os grupos econômicos nacionais, especialmente internacionais. Fizemos as estatais estratégicas para o país, para garantir o petróleo brasileiro, a Petrobras, garantir a energia na Eletrobras, garantir o minério na Vale do Rio Doce, garantir a siderurgia na CSN, garantir o crédito para fugir aí dessa garra dos banqueiros através do BNDES. Enfim, uma obra que, ao longo desta obra, esse pensamento foi construído, né? Foi constituído. Ao longo dessa obra, enfim, o pensamento foi levando a esta obra, o pensamento político foi levando a essa obra, e esta obra foi levando ao pensamento, ajudando a formatar o pensamento. Então, esse pensamento político existe aí, foi consolidado na nossa história, é um pensamento político brasileiro, e agora nós queremos atuar na realidade brasileira de hoje, no mundo brasileiro de hoje, com essas raízes, porque tudo isso que eu acabei de dizer para você agora está no debate político hoje aí, né? Aí tomaram um grupo aí de pilantras, tomou a Eletrobras, energia. É possível o mundo, país no mundo, viver sem um controle, domínio de energia? Então, é uma bandeira de lutas nossa. Outra questão tão delicada: o salário mínimo hoje, Anderson, corresponde a 20% do que ele foi decretado em 1940. Lá, na lei de 1940, diz lá tudo o que é necessário: alimentação, vestuário, tudo, tantos quilos de carne, tantos quilos de arroz, tantos quilos de feijão, necessário à vida de uma família, sobrevivência de uma família. O Diese e a Constituição brasileira acrescentou mais coisas e consagrou isto. É uma matéria, o salário mínimo hoje é uma matéria constitucional, nas suas características básicas. O Diese, hoje, que faz esses estudos, calcula que o salário mínimo está batendo os R$ 7.000. E, no entanto, o povo brasileiro recebe 1.400 e pouco, né? E já está decretado que o ano que vem será 1.500 e pouco, né? Uhum. E no último governo, o último ano do atual governo, ok, será 1.600. E, no entanto, as necessidades do trabalhador são calculadas pelos órgãos técnicos em quase R$ 7.000. Ok, não tem como dar esse salto de uma vez? Claro que não. Tem que ter aí um projeto, um programa. Mas nós temos que ter consciência disso e temos que chegar lá, lutar para chegar lá. Então, o trabalhismo, ele serve hoje na vida brasileira com muita autoridade, né, com muita consequência, e é isso que nós vamos procurar fazer, né? Uhum. Já na nossa organização, nos companheiros nossos aí em diversos estados, a coleta de assinatura, vamos transmitir ao povo brasileiro essa tarefa que o trabalhismo pode dar ao Brasil, né, tantas questões, e também o pensamento político mais consolidado, mais Uhum. coerente, mais consequente, que a política brasileira tem um imenso vazio. É isso, é isso. Eu queria aproveitar, Oswaldo, e pedir para que você citasse aqui aos nossos espectadores alguns dos nomes aí que estão com você nessa empreitada de refundação do Partido Trabalhista Brasileiro. Enfim, quem é que está contigo aí nesse intento, nesse início ou reinício de processo? Nós estamos, né, contando aí com a participação, né, dos trabalhistas aí antigos, dos remanescentes aí do trabalhismo, até de gente jovem, mas que descende, né, de famílias de crenças trabalhistas, ou que estudaram a questão política, estudaram o trabalhismo no Brasil, tem essa consciência. É evidente que os, os políticos à frente de mandatos, né, como os prefeitos estão aí cuidando das suas eleições, os deputados estão aí nos seus mandatos, não têm condição ainda de sair dos mandatos e nos integrar-se conosco. Era que eu não tenho nomes,
de projeção e de ocupação de cargos na política, temos diálogo, temos muita afinidade, temos mais do que isso, temos ajuda. Há muita gente nos ajudando e que vai nos ajudar ainda mais, né? Mas, por enquanto, nós somos nós, né? Sou o João Leonel Brizola Sobrinho, está conosco, né? O Christopher Goulart, João Goulart, filho do presidente Goulart e neto do presidente Goulart, estão conosco, e outros familiares deles aí. De maneira que temos até um bisneto do Getúlio Vargas, que é neto do Maneco Vargas, o filho mais novo do Getúlio. Enfim, pessoas que carregam essas raízes, têm essas responsabilidades, sentem essas responsabilidades e estão marchando conosco, né? Sem dúvida. Acima de tudo, aqueles que estão aí se apresentando a nós, fazendo contato conosco, são os que têm consciência de que é preciso preencher um vazio que existe no pensamento político brasileiro. E o trabalhismo, na sua história, na sua natureza, na sua essência, é um pensamento político que vai preencher esse vazio. Mas esse pensamento acabou, de alguma forma, sendo deixado de lado ao longo desses últimos anos, né? Lamentavelmente, Vivaldo, era importantíssimo que a gente tivesse uma legenda, um partido aqui no Brasil que defendesse os ideais do trabalhismo, mas isso não acontece, pelo menos por enquanto. Por que você acha que a gente chegou a esse ponto, Vivaldo, de desgaste da ideia do trabalhismo no nosso país? O que é que levou a isso que está colocado? Realmente foi uma mudança, né? Inverteu-se o trabalhismo no Brasil. Então, passou para caminhar para a direita, né? Para ideias realmente conservadores. No final, aí acabou nos braços da extrema-direita brasileira. A infelicidade que aconteceu. Essa infelicidade aconteceu lá atrás, no ano de 1979, quando o Brizola procurou refundar o PTB. Ele procurou refundar o PTB e aí, naquelas artimanhas que acontecem na política brasileira, acabou o TSE consagrando o PTB nas mãos de Ivete Vargas naquele período, estava disputando com o Brizola. Nem todos se lembram, ninguém deixa de se lembrar de que essa era uma tarefa sobre a qual Golbery Couto Silva, o grande articulador político da ditadura militar, estaria por trás, não queria deixar o Brizola ter o PTB com ele, que seria uma força política muito maior, e romperam essa história, que seria natural que o Brizola liderasse o trabalhismo no Brasil, que liderasse o PTB, mas as artimanhas da política brasileira aconteceram e procuraram evitar que o Brizola tivesse o PTB, porque ele teria dado ainda a contribuição ainda maior do que deu, dessa imensa contribuição que ele deu à política brasileira. O Brizola daria uma contribuição ainda maior. É evidente que meios de comunicação, grupos econômicos e os próprios militares procuraram evitar isso. Conseguiram evitar, né? O PTB descaminhou-se, foi se descaminhando com o tempo, cada vez ficando mais do oposto que ele era, perdendo a sua natureza. Chegou aí, como nós vimos aí, chegou aí agora nos braços, nas mãos da extrema-direita brasileira, do fisiologismo ao longo desse tempo aí, despodorado, mas agora nós retomamos, reencontramos e estamos nos vingando, Brizola. Isso aí, é isso. O Vivaldo, a gente sabe bem que os partidos aqui no país, especialmente os partidos novos, eles têm muitas dificuldades aí para se manter, tem acesso muito restrito a fundo partidário, fundo eleitoral, ou seja, encontram barreiras aí para captação de recursos a fim de disputarem os votos em igualdade de condições. Qual é o tipo de estratégia vocês vão utilizar no novo PTB para crescer enquanto legenda, Vivaldo? Vocês já pensaram isso? Enfim, o que é que vocês vão... Porque, como eu citei aqui, é muito difícil um partido novo se estabelecer enquanto uma legenda forte. Vocês pensam como é que vai se dar esse processo ao longo dos próximos meses e anos para que o PT tenha pujança no sentido de conseguir disputar cargos eletivos na institucionalidade? Olha, Anderson, quando a legislação exigia
assinaturas em 9 estados brasileiros, nós fizemos o dobro no sigilo, porque a mantínhamos em sigilo para não, enfim, divulgar nada essa questão. Enquanto o TSE decidia, em sigilo, constituímos 18 estados. Porque o nosso movimento também não é de agora. Nosso movimento já vem. Desde a morte de Jair Brizola, começamos a resistir dentro do PDT, para que o PDT continuasse brizolista na sua trajetória. Isso não foi possível, nós saímos, boa parte de nós saiu do PDT, ficou gente boa lá ainda, muitos saímos, fizemos o movimento trabalhismo, e antes o movimento de resistência na Neo Brizola, depois transformou-se no trabalhismo, no movimento do trabalhismo, e com isso nós fizemos diversos contatos aí país afora em torno disso. Fizemos a campanha do Lula agora, fizemos o Brizolula na última eleição, e na eleição do Haddad também contra Bolsonaro já fizemos campanha articulando nacionalmente, fizemos manifesto tanto de apoio a Haddad quanto agora de apoio ao Lula, era que isso, gente nossa, país afora, já nos acompanhava, já estava conosco. Então, nós conseguimos agora. Depois demos notícia, que só nós pudemos divulgar a notícia depois de 1º de dezembro, que o TSE nos reconheceu, depois de cumpridas todas as formalidades. Surgiram essas notícias, muita gente nos procurou aí, muita gente, de maneira que hoje estamos organizados em todos os estados do país. Isso é o que realmente nos garante, né, de que vamos ter uma estrutura política partidária condizente, vamos estar realmente presente na política brasileira nesse ano. Muitos de nós aí, de nosso pessoal, vai estar se candidatando até em outros países, a vereador e prefeito, porque não pode estar na nossa eleição, nós não podemos participar da eleição agora. A nossa primeira eleição, em 1926, depois conseguimos o registro definitivo, e com essa evolução, com esse pensamento, né, e com diálogo, nós vamos estar presente aí na vida política brasileira, mesmo sem ainda ser o partido definitivo, vamos estar dialogando. Isso vai nos levar a contato com muitos parlamentares que poderão, em fevereiro de 2026, caminhar conosco. Uhum. E aí abrir brechas e portas para a questão do fundo eleitoral, do fundo partidário, para que a gente possa participar da eleição de 26 já em boas condições. Certo, certo. Agora, Oswaldo, eu ouço muita gente dizer por aí que essa ideia do trabalhismo estaria ultrapassada, entre aspas, digamos assim, ainda mais no momento onde a esquerda se desfez. Para mim, pelo menos, eu enxergo dessa forma a realidade da esquerda no nosso país. Há um processo de desconstrução do nosso campo, os ideais do dito identitarismo têm avançado enormemente aqui na esquerda, e isso, de alguma forma, favorece essa direita neoliberal que se apropria desses ideais de uma forma ou de outra. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esses que dizem que o trabalhismo é algo ultrapassado, que ficou para trás no nosso país, que a realidade da esquerda é outra. Dá para a gente colocar essa ideia do trabalhismo como nova aqui no nosso país, a gente renovar essa ideia do trabalhismo em um momento tão grave para o trabalho, para o trabalhador brasileiro? Não há dúvida que todo o pensamento político tem que ser atual, né? Tem que se atualizar, tem que se conectar, né, com o sentimento, as realidades, o sentimento do nosso povo, as realidades em torno de nós, a nossa presença no mundo. Né? Todo o pensamento tem que ter essa renovação, tem que ter essa inovação. E nós estamos preparados para isso, debatemos isso. Só para dizer, Anderson, nós temos uma reunião plenária toda segunda-feira, de 6 às 8 da noite, toda segunda-feira, 6 às 8 da noite, que já vem de anos, já vem de anos. Então, nós debatemos essas questões todas, temos consciência disso, debatemos as questões que vão pelo mundo, temos consciência disso,
Mas eu digo a você o seguinte: o salário mínimo é coisa da vida brasileira de agora, é sobrevivência de agora, é uma questão nossa lá de trás, de 1940. Nós temos que retomar aquilo que foi feito em 1940 para saber o que. Aliás, a lei é isso. O Diese, quando faz seus cálculos aí, ele busca a lei de 1940. Nós temos que buscar a lei de 1940 para atualizar hoje e fazer o debate do salário mínimo hoje, porque é aquela concepção, né, de que uma família, o ser humano, precisa de se alimentar, morar em uma casa, vestir-se, ter condição de se deslocar para o trabalho. Para isso, ele precisa daquele mínimo para viver, para a vida. Hoje, esse mínimo representa 1/5 do que ele representou. Então, nós temos que buscar lá atrás, buscar isso lá atrás. Por que lá atrás foi possível e agora não é? Ok? Vamos ver as adaptações. A Eletrobras foi fundada para o Brasil ter o domínio da energia. Entregar a Eletrobras agora a um grupo de larápios, a partir desse pessoal aí das americanas, um grupo de larápios, e que está se impondo. Eu tenho visto isso aí com perplexidade, Anderson, como é que o Estado brasileiro está submetendo-se a esse grupo de larápios? O Estado brasileiro está submetido a eles. Agora veio até notícias de reuniões, agora de conselho, né, o representante da União, o representante da AGU, Advocacia Geral da União, fazendo perguntas e não sendo respondidas, colocando questões não sendo atendidas. O Estado brasileiro está lá se implorando, se ajoelhando diante desse grupo. Isto, nós temos que debater isso. É uma questão atual. Foi uma questão concebida também lá atrás, para o Brasil dominar a sua energia, mas o domínio da energia é uma questão atual. A guerra da Ucrânia, aí já tem 2 anos, né, que demonstrou como é importante cada nação construir as suas fontes de energia, dominar a energia. Então, são questões atuais e nós buscamos exemplo lá. E a nossa concepção de nação. Uhum. Né? No trabalhismo, é uma ideia de nação, a ideia da nação brasileira. É o povo brasileiro, né, que nós vemos diante de nós. Então, é sobre as necessidades, sobre os caminhos que devem percorrer o povo brasileiro, que nós realmente estamos aí construindo o PTB, para mergulhar nessa realidade brasileira com as lições que a história nos ensina. Tá certo. Vivaldo, para além da atualidade, para além da necessidade de alguma forma, renovar o PTB, a gente está passando um quadro aqui, no mundo todo, não só aqui no nosso país, mas no mundo todo, um quadro onde o trabalho aí tem sido muito desvalorizado. A gente vê um cenário aí de desvalorização, ou de precarização, acima de tudo, do trabalho no mundo. Os direitos dos trabalhadores são atacados sem qualquer tipo de constrangimento, a representação de classe tem perdido força. Você vê a possibilidade da gente valorizar o trabalho no Brasil em um momento em que esse quadro de precarização se amplia? Como é que você vê essa possibilidade que há, ainda mais em um governo, ô Vivaldo, e falando especificamente do caso do Brasil, em um governo de grande aliança que aí tenta, de uma forma ou de outra, criar aí regulamentação para essas novas modalidades de trabalho por motorista, de motorista por aplicativo, está sendo regulamentado aí longe da CLT, dos preceitos da CLT. A gente tem debatido muito e vamos tratar disso daqui a pouquinho aqui no debate que a gente faz toda sexta-feira no Faixa Livre. Como é que você vê esse quadro de precarização do trabalho que está colocado e como é que a gente consegue valorizar o trabalhador num momento grave como esse? Olha, esse é um drama, né, que vive o trabalhador brasileiro. Está subjugado aí nessa precarização. Quando, no governo Temer e Bolsonaro, fizeram as reformas trabalhistas, retirando direitos, né, a primeira conclusão nossa, a movimentação toda nossa política, isso desagou na campanha eleitoral, nós temos que revogar isso, temos que jogar isso no chão. Se quisermos discutir avanços, reformas, chamada esquisita, mas, enfim,
Se quisermos fazer isto, nós temos que derrubar esta lei, derrubar a reforma trabalhista e a reforma da Previdência Social para recuperar os direitos e, a partir daí, discutir, fazer as discussões que têm que ser discutidas. Até agora, permanece o corte dos direitos dos trabalhadores e dos aposentados, da aposentadoria, desde lá atrás, quando essas reformas foi feita. Já tem mais de ano. Então, nós temos que cobrar isso aí, nós temos que nos inserir nisso aí. Como é que espera-se hoje, né, o trabalhador está deixando de procurar um advogado, porque se ele perder a causa, ele vai ter que pagar os honorários do empregador, do advogado ao empregador. Esse troço continua na lei até agora, não foi mudado ainda, não houve uma mudança nisso aí. Então, são questões que nós temos que debruçar. Essa luta agora desse pessoal aí, chamado trabalhadores de aplicativo, motoristas de aplicativo, que atinge carros, que atinge motos, motoboy, mototáxi, as diversas categorias, nós temos dialogado muito com eles aí. É uma luta intensa. Essa história de colocá-los aí, empresários dessa categoria, não, vocês são empresários, microempresários, pequenos empresários, esse engodo que joga aí, é para cortar os direitos. Né? Isso é uma coisa inaceitável. Nós não podemos aceitar deixar esses trabalhadores na mão aí desses aplicativos, inclusive de raízes internacionais, são grupos econômicos que montam essa coisa, que é uma rede poderosa, né, de comunicação, de telecomunicação, isso vai para satélites, então é uma rede poderosa. Vamos deixar os trabalhadores brasileiros na mão dessa gente? Isso não é possível, nós temos que fazer essa discussão política. Aliás, já temos feito, hein? Nosso contato com, especialmente nas áreas de táxis, essas diversas modalidades de táxi aí, é um contato bem intenso que a gente tem, uma discussão bem intensa que a gente tem, inclusive com o sindicato aqui no Rio de Janeiro. Enfim, ok, você pode ter novas formas de trabalho, mas você, em cada nova forma de trabalho, você tem que assegurar os direitos. Assim foi. Quando começou realmente, a partir da Revolução Industrial, né, começou realmente os trabalhadores a lutar pelos seus direitos no século XIX, de lá para cá as mudanças tecnológicas foram imensas. Uhum. A eletricidade foi implantada, o avião veio aí. Nenhum desses momentos se pensou em tirar direito dos trabalhadores, porque estava se modernizando, estava se avançando. Cada etapa tecnológica, você tem novas formas de trabalho, mas você tem um condão, né? É dignidade humana. São os direitos dos trabalhadores que têm que continuar ou têm que avançar, porque isso diz respeito à dignidade humana. O avanço tecnológico não pode destruir a dignidade humana, não pode afastar a dignidade humana. Essa é uma coisa para nós, do trabalhismo, Anderson, muito forte. Nós queremos ser atuais, queremos ajudar a construir o futuro, mas nós não afastamos certas coisas que já são sagradas, né, na evolução dos povos. A dignidade humana não pode ser afastada pela tecnologia. Ao contrário, a tecnologia deve surgir para dar mais dignidade, facilitar a vida das pessoas com mais dignidade. É isso, acima de tudo, né, o Vivaldo? Dignidade para a classe trabalhadora. É disso que os trabalhadores do nosso país precisam, de dignidade, e a gente precisa, eu acho que, acima de tudo, as lideranças políticas aqui do nosso país precisam lutar por oferecer dignidade ao trabalhador aqui no Brasil. Para a gente fechar aqui, Vivaldo, daqui a pouquinho a gente vai começar o debate, estou só aguardando o nosso último debatedor acessar aqui a nossa live, mas para a gente encerrar, Vivaldo, recentemente, você deve ter ficado sabendo disso, o Roberto Requião, né, ex-senador, ex-governador lá do Paraná, ele se desfiliou do Partido dos Trabalhadores do PT e acabou aderindo às fileiras do Mobiliza, que é o antigo PMN, justamente para não ficar sem legenda aí, caso ele queira concorrer nessa próxima eleição municipal aí no fim do ano. Você já pensou em abrir algum diálogo com o Requião aí para que ele se filie em algum momento
ao PTB. Óbvio que isso não pode ser feito agora, você mesmo falou, a janela partidária se fechou, mas em um futuro próximo, aí, o Requião é um dos grandes defensores do trabalhismo, um nacionalista por natureza. Você já abriu algum tipo de diálogo com o Requião, Vivaldo? Olha, Anderson, Requião é nosso companheiro de longa data, né? Nosso companheiro de lutas, das lutas sociais e nacionais do povo brasileiro. Nosso diálogo com ele é constante, permanente, como outras figuras da política, mas especialmente uma figura com a autenticidade do Requião. Diria você, com a grandiosidade dele, a percepção política dele do Brasil, né, e do sentimento do povo brasileiro. Nós temos um diálogo com ele permanente, constante, né? E nós temos, e por isso mesmo, esse diálogo nos conduz a caminhos, né? De maneira que nós nunca vamos faltar a esse diálogo com ele, qualquer que seja aí a evolução política que se aconteça. Você tem as necessidades político-partidárias deste ano, da eleição municipal. Eu torço muito aí que abra-se lá no Paraná uma vaga para o Senado com esse desfecho aí do Moro. Torço muito para isso que aconteça. Eu acho que o Requião é o natural candidato a recuperar essa vaga do Senado do Paraná. Ele foi senador tantas vezes, uma figura extraordinária, de maneira que ele, outros também, todos aqueles, né, que têm uma trajetória consequente de compreensão do Brasil, de visão do Brasil, da luta do povo brasileiro, das lutas sociais e nacionais do povo brasileiro, são nossos parceiros, de uma forma ou de outra. Mas nós continuaremos a dialogar com eles, especialmente com o Requião, de maneira permanente. É isso. Tá certo. Vivaldo, eu quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre. Muito obrigado por ter feito esse diálogo com a gente. Eu quero, acima de tudo, desejar sorte a vocês do PTB nessa nova empreitada do partido, nessa refundação de um dos partidos mais tradicionais aqui do nosso país, de uma história de muitas conquistas aí, de muitos feitos para o Brasil, para o trabalhismo. Eu espero que agora o PTB, nessa nova direção, liderado por você e por outras figuras, ele siga avançando e que a gente consiga retomar os ideais do trabalhismo aqui no nosso país. Te desejo sorte, Vivaldo. Obrigado pela tua presença e um ótimo final de semana para você. Obrigado a você, Anderson. Muito contente de participar desse programa, Faixa Livre. É um programa que já tem vida e tem hora na política brasileira, no meio de comunicação, tem muita importância. Muito contente de conversar com vocês. Um abraço aí a vocês todos. E, quando for possível, voltamos a conversar. Certamente voltaremos a conversar em breve. Vivaldo, um abraço para você. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o Vivaldo.